Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a autossabotagem. Muitas pessoas que estão vivendo um processo de mudança se culpam, se punem até e se cobram muito do porquê que eu me saboto. E como isso tem sido bem recorrente através dos atendimentos que eu tenho feito no meu trabalho e através das pessoas que acompanham o meu trabalho nas mídias, com os textos, com os vídeos. Então, algumas pessoas me escrevem decepcionadas consigo mesmas porque sentem que estão tropeçando, que estão às vezes regredindo. E o que é importante entender sobre a autossabotagem? A autossabotagem faz parte do processo. Quando nós começamos a desenvolver uma mudança de comportamento, uma mudança de postura interna, sair das limitações, sair dos bloqueios, curar-se emocionalmente, se desenvolver, nós vamos caminhar e tropeçar a cada instante. O importante é ter compaixão pelo processo individual de cada um e aprender também a se questionar, a ouvir o coração e a olhar para trás e se perceber dos motivos que estão levando você a se sabotar. Os motivos que estão fazendo você tropeçar com mais intensidade do que você gostaria. E tá tudo certo. É só no momento que a gente para, olha para trás, olha para quantas vezes nós nos sabotamos, quantas vezes nós regredimos e o que está por trás às vezes, qual é a mensagem que está por trás. O que existe ali que está fazendo com que a gente regrida na nossa evolução ou que a gente regrida no nosso processo de cura emocional. Então são esses sinais, essas percepções que é importante a gente olhar para nós mesmos, olhar para dentro e desenvolver um diálogo interno conosco mesmos, ok? Olhe para isso com amor, faz parte do processo. Mas eu sei que, como seres humanos que somos, existe lá um ego vaidoso, um ego cheio de desejos, que já está com o foco no resultado final e esqueceu de olhar para o percurso. E esse ego fica lá cobrando que as coisas precisam ser como uma dança, como uma valsa, né? Que a gente sabe que quando terminou a música, a atividade se cumpriu. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então é preciso conversar inclusive com o nosso ego. Conversar com esse ego que às vezes é exigente demais, às vezes é cobrador demais e coloca muita expectativa. Nós, como seres humanos, temos essa coisa da expectativa, né? Então a expectativa, quanto maior, maior a frustração quando alguma coisa não dá certo. Então, se você tropeçou, se você deu 2 passos para trás, retome o processo, apenas retome o processo. Tropeçou, levante, olhe em frente, foco na solução e não nos problemas. Porque o que acontece é que temos esse costume, esse hábito de então ficarmos nos lamentando, ficarmos nos vitimizando, reclamando e com isso focamos nos problemas e ficamos ali numa repetição negativa. Então nós desprendemos uma energia danada quando a gente fica na lamentação, na reclamação, no vitimismo, olhando para os problemas. E na maioria das vezes, a nossa autossabotagem, ela tem origem lá no inconsciente. A maioria das nossas autossabotagens são inconscientes. E o que existe por trás, muitas vezes e na maioria dos casos, é uma lealdade sistêmica. Uma lealdade de que nós aprendemos a repetir padrões do nosso sistema familiar por necessidade de pertencimento. Simples assim. Mas como é algo inconsciente, como é algo que nós não temos como acessar tão facilmente, nós não nos damos conta, nós não nos percebemos. Então a gente está lá muitas vezes se sabotando
porque existe esse mecanismo inconsciente que faz com que a gente se prenda a passados, a padrões repetitivos que na maioria das vezes vêm do nosso sistema familiar. Então, o que é importante nesse cenário? Se você perceber que essas repetições estão muito frequentes, a minha recomendação é busque ajuda. Busque ajuda para economizar o seu tempo, economizar a sua energia. Muitas pessoas ficam resistindo em buscar ajuda justamente porque essa lealdade às vezes está muito forte. Então a lealdade ela vem como um mecanismo forte de autossabotagem para fazer com que você não enxergue oportunidades, não se abra totalmente para a mudança que você quer, ou seja, você dá um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás. E nesse tempo todo, às vezes você está 1 ano, 2, 3 e não percebe um avanço como você poderia ter tido. Então aí você se cobra e entra às vezes até numa tristeza profunda. Muitas pessoas chegam para mim às vezes já com sinais de depressão, de porquê que não entendem os motivos que fazem com que a pessoa às vezes a nível consciente sabe o que ela precisa fazer, mas quando ela se coloca a serviço de uma mudança, quando ela se coloca no caminho da mudança, ela começa realmente a se sabotar com muita frequência. E aí, essas resistências em se abrir totalmente. O que é se abrir totalmente? Olhar para as oportunidades que existem à nossa volta de ajuda. Hoje nós temos nas mídias, tanto no YouTube quanto no Instagram, ou até mesmo em outros canais, muitas oportunidades de ajuda profundas, de profissionais que estão divulgando seus trabalhos de uma maneira bem profunda, são pessoas muito experientes, pessoas muito evoluídas, e vale muito a pena você desprender o seu tempo, a sua energia, para entrar num processo conduzido por um profissional, do que ficar, às vezes, a gente fica consumindo muita coisa pingadinha aqui e ali, sem um passo a passo, só com os nossos acho que vou por aqui, acho que vou por ali, né? Sem um processo elaborado e sem um profissional de fora que pode ajudar com essa parte do inconsciente. Porque eu sempre falo por aqui, né? Nós sozinhas, sozinhos, só vamos até onde o nosso inconsciente permite. Porque nós vamos precisar entender os mecanismos que fazem com que nós nos sabotemos, nós vamos precisar entender as lealdades que estão por trás de toda essa nossa abordagem, de toda essa nossa caminhada pela vida, e o inconsciente vai bloquear algumas informações que nós precisamos ter acesso, justamente para nos defender, para nos preservar. É dessa forma que o inconsciente trabalha com a gente, ele não abre todas as informações de maneira muito rápida e fácil, né? Ele preserva algumas informações por conta dessa programação que existe inconsciente de lealdade ao sistema familiar, onde nós já ali desenvolvemos padrões de comportamentos repetitivos semelhantes ao nosso sistema familiar e não nos percebemos, né? Então eu quis trazer essa informação hoje aqui para ajudar nessa tomada de consciência e que cada um possa ter compaixão com o seu processo e que se abra para esse diálogo interno consigo mesmo, consigo mesma, para ajudar nas respostas e nas percepções que a gente precisa ter para então nós nos abrirmos, nós nos colocarmos disponíveis. Muitas vezes nós pensamos que estamos disponíveis para o processo, só que não estamos tanto assim, viu? Não estamos tanto assim. Então, dito isso, eu quero convidar para a gente fazer um exercício da EFT para essa liberação das autossabotagens. É para nós estarmos disponíveis para termos as percepções que nós precisamos para poder evoluir, para poder retomar o caminho de evolução, de despertar de consciência e de cura emocional. Então esse exercício aqui vai ajudar
nessa tomada de consciência, de entender um pouco mais sobre a autossabotagem e que cada um possa se entender um pouco mais. Porque como a EFT é uma conversa entre razão e emoção, entre mente e coração, é uma conversa entre consciente e inconsciente também. Então, no momento que nós estamos fazendo o exercício, facilita, ajuda para que a gente possa se abrir, para receber as respostas que precisamos, ok? Então, se você já faz a EFT, já conhece o exercício, é só me seguir. Se você ainda tem dúvidas, de repente é nova ou novo por aqui, eu recomendo que aqui embaixo do vídeo acesse o meu site e clique lá no curso de autoaplicação que eu desenvolvi, que é um curso rápido, aproximadamente de 1h30, 2 horas, que vai ensinar você todo o passo a passo da EFT. Porque não é simplesmente um exercício básico, ele tem toda uma ciência por trás, tem toda uma programação por trás, e que vale muito a pena você fazer de forma assertiva para receber os benefícios que você precisa e que você merece, ok? Então, vamos lá. Procure sentar-se confortavelmente, com a coluna ereta, deixando a respiração fluir, fluindo, não aquela respiração curta. Faça umas 3 respirações profundas e solte. E pense agora em todas as vezes que você se sabotou, nos últimos processos de mudança, de transformação que você viveu ou vive ainda, ou de repente nos processos de cura emocional, de alguma terapia que você esteja fazendo e que sente que gostaria de avançar com os resultados da terapia, mas ainda acha que está devagar, ou acha que você às vezes dá um passo para frente, 2 para trás, que as autossabotagens estão constantes. Olhe para isso com amor. Olhe para a última vez que você se sabotou. O que você sentiu? Você ficou com raiva de si mesma? Você ficou se culpando? Você ficou se cobrando? Você desistiu, paralisou? O que aconteceu com você? Você ficou tentando entender e não encontrou respostas? Você, de repente, é aquela pessoa que está resistindo a ir para uma terapia, a buscar um processo e está, de repente, só pegando informações avulsas aqui e ali e ainda não trabalhou num processo profundo de passo a passo. Aí fica triste consigo mesma e daí, às vezes, acaba entrando nessa energia negativa da reclamação, da lamentação. Olhe para isso com amor, olhe para isso com compaixão de si mesma, do seu processo. Respirando então, eu vou falar a frase e você repete, ok? Mesmo que eu sinta que estou me sabotando nos meus processos de evolução, na minha cura emocional, no meu desenvolvimento, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu sinta que esteja me sabotando nos meus processos de evolução, nos meus processos de cura emocional, no meu crescimento. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração fluindo e nós vamos começar a tocar nos meridianos de energia. Sinto que tenho me sabotado demais ultimamente. Eu dou um passo para frente e dou 2 passos para trás. Depois me cobro, me culpo
fico triste. Às vezes fico até me comparando com os outros. Do porquê comigo tem sido tão difícil. Será que é só comigo? Então, quando eu me dou conta, eu já estou reclamando. Já estou me lamentando. Sinto que gostaria de acelerar o meu ritmo. Acho que o meu ritmo está devagar. Crio muita expectativa. E fico de olho no resultado final. Então, quando eu regrido, quando eu me atrapalho, eu fico desmotivada. Sinto um peso muito grande. Fico sem energia. Então passo a focar só nos problemas. Esqueço que tudo faz parte de um processo. Esqueço de focar na solução. E perco tempo demais focando nos problemas. Querendo acelerar o meu passo. Eu tenho sido dura demais comigo mesma. Tenho sido rígida demais. Não levo em conta todos os mecanismos do inconsciente. Afinal de contas, é o inconsciente que dirige nossas vidas. E será que eu não tenho lealdades cegas ao meu sistema familiar lá no meu inconsciente? Eu não tenho essas respostas. Possivelmente eu deva estar em alguma lealdade. Mas também não tenho como ter essa resposta sozinha. E se eu pudesse me abrir para buscar ajuda? Para economizar o meu tempo? Pode ser uma oportunidade. Quem sabe então eu não me abro a essa oportunidade de ter mais compaixão com os meus processos, de reconhecer que eu estou num processo de evolução, de acreditar no meu merecimento, de aprender a focar na solução, de não me contentar em paralisar o processo, nem ficar na zona de conforto. Então, por isso agora eu me abro a essa oportunidade. A oportunidade de acreditar em mim mesma, de retomar o meu processo sempre que for preciso, olhando para a solução e me abrindo para novas oportunidades de ajuda. Respire fundo, solte os braços e se observe. Esse exercício foi um treino. É para fazer sempre que você sentir necessidade de retomar um processo, porque está se culpando, porque está ficando sem energia,
porque está se decepcionando consigo mesma, consigo mesmo, porque não está entendendo muitas vezes as autossabotagens que você está presa, está em repetição. Então venha aqui, faça esse exercício, se observe, respire fundo e se observe os sinais do seu corpo, os sinais dos seus pensamentos, os sinais dos seus sentimentos. Muitas memórias, muitas lembranças, muitas percepções começam a vir depois que a gente termina o exercício. E essa é a ideia, é que a gente converse com razão e emoção, que a gente converse com o consciente e com o inconsciente. E assim que você possa retomar a sua caminhada com foco na solução. Agora, se você gostou desse vídeo, aproveita para ajudar a espalhar essa mensagem a mais pessoas dando like ali. Porque quanto mais like, mais o YouTube entende que este conteúdo é relevante, esse conteúdo é importante e merece ser alcançado por mais pessoas. E a ideia aqui é espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis que podem estar precisando receber um conteúdo como esse, ok? Eu conto com você para me ajudar a espalhar essa mensagem. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!